Dudu me ensinou um negócio que, assim, a gente tem essa coisa de querer brincar, né, com o rival, dar a zoeira. E se for feito com respeito, não tem problema nenhum. Eu tomo zoeira, né? Eu tenho amigo cruzeirense. Mas não pode ultrapassar um limite, né? E eu vou contar um caso aqui que, assim, é onde eu acho que as pessoas confundem o limite da tolerância. Porque quando eu fazia o Globo.com, o blog, né? O blog do Galo era o mais lido. Eu peguei depois do Kong. Primeiro foi o Munayer, depois o Fred Kong, depois fui eu. Uhum. E eu lembro que, assim, a gente não tinha muito acesso aos números, mas eu conseguia ver, por exemplo, que o nosso blog lá era o mais lido de todos os times. Ah, era do Flamengo. Não, o Flamengo nem passava nem perto. O do Galo era disparado o mais lido. E aí tava na época daquela campanha de marketing que o Cruzeiro fez lá do time do povo. Aí eu sabe desse caso. Aí eu fiz um texto, cara. E assim, modéstia à parte, cara, eu escrevo muito bem. Uhum. Eu gosto de escrever. Por isso, talvez, além da gente consumir muita coisa sobre o Galo, sempre foi muito lido, porque os caras que passaram ali sempre escreveram muito bem. Pô, você tá né? doido. Kong, o Munayer. Pois é. E eles montaram, tanto o Munayer como o Kong, não lembro como era seu time, mas eles pensaram pessoas legais pra Eu tinha uma auxiliar. parceria com os embaixadores. Quando tinha assim, um evento espalhado, eles faziam um texto, a gente levava, publicava lá. Eu tinha uma parceria com os embaixadores e com alguns consulados, de vez em quando tinha jogo fora. Uhum. Né? Mas aí eu fiz um texto, cara, que eu acabei com essa farsa. Que é uma farsa, vamos falar a verdade. Nunca foi time do povo. É claro que tem muito torcedor cruzeirense do povo. Tem também, lá, tem de tudo, em todas as torcidas. Só que essa nunca foi a forma que o Cruzeiro foi conhecido. Nunca foi. Nunca foi. Foi uma campanha de marketing. Uhum. O Atlético, sim, sempre foi um time da massa, do povo. E eu fiz uma pesquisa muito embasada na época. Eu fui na biblioteca da Federal, peguei lá documentos da época de nascimento do Cruzeiro, mostrei como é que era a realidade, né? Quem eram os cruzeirenses, os líderes do Palestra, né? Não era Cruzeiro na época, era outro time, era outro nome. E ficou, e assim, mas só que eu não faltei com respeito no texto, eu só escrevi verdades. Ponto. Esse texto, em um dia de publicação, ele teve mais de 300 mil acessos. Porra! Um dia. Porque nego leu, compartilhou. Uhum. Aí foi mandando, WhatsApp, tal, não sei o quê. E eu trabalhava numa seguradora multinacional na época. E aí, cara, eu recebi uma ligação do cara da Globo. Falando assim, Bruno, você vai ter que tirar o seu texto do ar. Falei, por quê? Falei, mentira nenhuma lá. Não, porque a gente é parceiro dos times, né? E aí o pessoal do Cruzeiro ligou pra cá reclamando do seu texto. Porra! Eu falei, ó, tirar, vocês podem tirar, vocês têm acesso aí. Mas você vai ter que fazer um texto pedindo desculpa. Eu falei, não vou fazer não falei nenhuma mentira. Não vou pedir desculpa nenhuma. Mas pode tirar o texto, sinta-se à vontade aí. O pessoal da Galo Metal até printou e botou no Facebook deles lá. Tem lá no Facebook, se você procurar, você acha. Aí, beleza. Passou uns dias, cara. Fui trabalhar, a minha empresa tem 4 sedes aqui em Belo Horizonte. Tinha uma faixa em frente a cada uma das sedes, porque eles não sabiam aonde eu trabalhava. Tava assim, blogueiro mentiroso não pode trabalhar em multinacional. Que isso, velho. Cara, eu não faltei com respeito com ninguém, eu só descrevi o que aconteceu. Até na época eu era casado, até no WhatsApp eu comecei a receber foto da minha ex-esposa, cara. Isso assustou ela na época, porque ela não era acostumada com isso. Mas foi curioso, porque assim, isso... Eu achei que... Porque quando você vai receber um negócio desse no WhatsApp, ferrou, né? Vai espalhar. E milagrosamente não espalhou. Me pareceu isso, você sabe, muito mais uma coisa de quem era da empresa e torcia pro Cruzeiro do que uma campanha de torcida. Eu desconfio, não, eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso, ô Bruno. Principalmente por tudo de guerrilha que existia naquela época. Eu desconfio muito. O fato é que não teve consequências mais drásticas, graças a Deus. É. Né? Eu me lembro Até o Cruzeiro entrar nesse caos, existia um movimento organizado muito grande.
De quê? Eu não entendi. Não, mas eu Torcedores entendi. sincronizados em ações no Twitter, tentaram vir pro meu lado uma vez, em ações, vamos direcionar para tal coisa, para tal pessoa, vamos espalhar tal áudio em dia de clássico. Existiu um movimento muito bem organizado. Meu alívio foi que isso não teve nenhuma consequência pior, até para pessoas que me cercam, né? Porque Que é a primeira coisa que a gente pensa. ué. Porque assim, beleza, cara. Não é que eu vou querer brigar, não é isso não, mas eu falo as coisas, eu assumo o que eu falo, né? E eu lembro que o diretor da Regional Sudeste da empresa que eu trabalhava me ligou pra falar assim, eu tô te ligando só pra você ficar tranquilo. Eu li o texto e não tem nada demais. Então pode ficar tranquilo. Né? Então eu falei, beleza. Então, porque se fosse uma coisa agressiva, e não foi, cara. Foi um texto bem humorado, com embasamento. Isso é que matou os caras. Porque eu lembro que temos um amigo em comum aqui, não vou citar o nome dele não, pra não dar problema pra ele, que trabalhou com camisas e tava lá na sede um dia. Ele atendia os 3 times aqui. E ele tava no dia que o texto foi publicado. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, Bruninho, seu texto caiu igual uma bomba aqui dentro. Tá todo mundo falando desse texto aqui na sede. Então, assim, isso prova que foi bem escrito e que teve embasamento. Porque se fosse uma lorota, ninguém ia estar nem aí. Né? Mas essa foi até o episódio da Rádio da Massa, né? Que foi mais recente, tinha sido a minha última inserção nesse meio. Peraí, Porque eu fiquei meio assustado nessa época. Mas você acha que deu mais... Confere da janela aí, porque virou alvo agora o estúdio aqui, filho. Virou alvo, eu tô com medo. E depois dessas 12 histórias seguidas, se alguém souber a localização do estúdio, vai bater um laser na testa do MB a qualquer momento aqui. Você se sentiu mais, eu vou dizer, ameaçado nessa época do que na época que você queimou a camisa do Cruzeiro? Sim, mais. Por causa da velocidade da internet, ter espalhado mais. Porque era mais lenta as coisas, né, cara? Agora não. Quando eu recebi... A hora que mais me assustou, MB, foi quando eu recebi um WhatsApp com foto print minha com a minha ex-mulher. Falei, pô, agora ferrou. Tipo assim, a gente sabe... Aí eu bloqueei meu Instagram, fechei porque ele era aberto. Sempre deixei meu Instagram aberto. Por causa dessas atividades, né? Então, naquela época eu fechei. Fiquei preocupado nessa época. Mas graças a Deus não deu nada. E outra, eu acho que assim, é uma ação que ela é iniciada por um número pequeno de pessoas e que ganha uma dimensão maior, porque a pessoa às vezes está compartilhando aquilo e nem sabe o que aconteceu. É a boiada, né? A boiada vai junto. Revolta com título de matéria. Existe então, muito assim, isso hoje. Mas foi o que eu falei. Se eu tivesse sido desrespeitoso, se eu tivesse insultado alguém, eu não fiz isso em nenhuma hora no texto. O que pegou pesado pra eles foi que era uma verdade, era tipo um tapa na cara. Para com essa bobagem de time do povo, que ele nunca foi. Essa era a verdade. Né? O que o Bolivar chama de estelionatário esportivo falou aqui, ficou muito bravo, acho que já foi esse corte pro ar aqui no Camisa 12. Eu acho que a gente não precisa nem falar isso mais. Eu já chamei o Cacá Moreno, que fez uma campanha respondendo isso ao verdadeiro time do povo, e eu acho que é aquilo que você falou, você mostra capa de revista, você mostra livros, você mostra texto, pesquisa, estudo, e pronto, você mata a discussão. Né, com hashtag se muda a história.